E aí galera do canal de cobertura, tudo bem? Hoje vai ter mais uma resenha e hoje é sobre um documentário uruguaio chamado 3 Milhões, que conta a história do Uruguai na África do Sul de 2010, na Copa. Então espero que vocês gostem, então rola a vinheta! Então galera, eu resolvi fazer esse vídeo com a sugestão do nosso amigo aqui do canal, o Santo Churrasco, que em um vídeo que eu falei do Uruguai, do futebol do Uruguai, ele indicou esse documentário. Não estava com muito tempo para ver, estava com muitos afazeres, mas hoje deu tempo e eu resolvi fazer na hora. Ver o documentário e já gravar, porque daí a memória está fresca ainda. Então, basicamente, o documentário conta a história do Uruguai na Copa do Mundo de 2010 na África. Mostra desde a ida do Uruguai à África do Sul, uma viagem que demorou cerca de 6 horas com os jogadores. E o documentário acompanha o cantor James Ross, um cantor uruguaio muito conhecido que viu todos os jogos do Uruguai nessa Copa do Mundo. Então o documentário não mostra só ele, mostra a seleção uruguaia como um todo, mas eu acredito que foi acompanhando ele que deu o roteiro. Eu gostei muito do documentário, mas eu acho que poderia ser mais bem editado. Apesar de o conteúdo ser muito bom, eu achei meio ruim na questão de trilha sonora, que tinha muitas poucas trilhas sonoras, e também pelo fato de, às vezes a imagem está maior, às vezes está a imagem menor. Não sei se é porque ele estava no YouTube também, ou se é realmente desse jeito o documentário. Mas o conteúdo é muito bom, então eu indico para você que quer conhecer um pouco do futebol uruguaio. Logo no começo do documentário mostra o nosso grande amigo que escreveu o Maracanã lá em História Secreta. Ele também estava lá acompanhando o Uruguai na Copa do Mundo, o Atílio Garrido, e ele estava com a camisa da CBF. Nem falo do Brasil, né? Falo da CBF, porque eu peguei um ódio pela seleção brasileira enorme. Mas ele estava com a camisa lá do Brasil. Daí mostra também, deu pra ver que ele tem uma admiração pelo futebol brasileiro também, mas o Uruguai ali sempre é maior para ele, né? Mas é legal saber que também nosso país serve de exemplo para outros países do futebol. Nesse documentário também mostrou um pouco a cultura local dos africanos. Eles mostraram que os africanos geralmente gostam dessa vida de curtição, eles são muito simpáticos. Várias vezes eles estavam cantando as músicas do Uruguai lá, porque os jogadores estavam ensinando para eles, ou o próprio documentarista. É muito parecido com a cultura brasileira, né? De sempre querer agradar o gringo. O documentário basicamente se baseia no acompanhamento desse cantor, o James Ross, e com mais um produtor americano. Eu confesso que na hora que ele começava a falar inglês eu não entendia nada, mas se você está vendo o documentário e está com medo de ficar muito isso, não tenha medo, pode continuar vendo que é muita pouca parte em inglês. Eu no começo fiquei meio assim, falei, putz, eu não sei nada em inglês, mas é pouca coisa e deu para entender o contexto do que foi falado. Logo no documentário mostra também o primeiro jogo do Uruguai contra a França da Copa do Mundo, que foi um empate em 0-0, que para a França foi um empate terrível e para o Uruguai foi muito comemorado, porque o Uruguai fazia tempo que não estava na Copa do Mundo e ninguém sabia como ele ia reagir nessa nova atmosfera da Copa, né? No segundo jogo, do terceiro, contra a África do Sul e contra o México, também foi dito uma coisa que eu achei bem legal, né? Que o Uruguai sempre joga como visitante em outros países. E é verdade, porque é uma população que só tem 3 milhões. Por isso também o nome do documentário, né? 3 milhões. Então ele sempre vai ser minoria. Então pegou todo o time da África ali torcendo, a torcida da África, né? Torcida do México, e mesmo assim o Uruguai conseguiu se superar e ganhar nesses jogos, né? Também mostrou um jogo difícil contra a Coreia do Sul, que o Uruguai também era visto como inferior à Coreia do Sul, por incrível que pareça. Então vai acontecendo fatos que a gente vê que acontece sempre, né? O Uruguai sempre é tratado como um patinho feio do futebol, mas ele sempre vai lá e supera. Então mostra essa desvalorização do futebol uruguai que ninguém consegue entender, né? Porque o Uruguai já foi tetracampeão mundial, sempre vai bem nas competições internacionais, mas ainda tem muita gente que nem conhece o Uruguai. É o fato dos jogadores de Gana, né, das quartas de finais, poucos saberem sobre o Uruguai. Mostra esse jogo fantástico, um dos melhores jogos da Copa do Mundo,
aquele clássico que o Suárez colocou a mão na bola e depois o jogador de Gana perdeu o pênalti no último minuto e com aquela cavadinha incrível do Louco Abreu, digna de Zidane, que acho que talvez nem Zidane conseguisse fazer numa partida tão importante assim. Apesar dele fazer na final, mas nos pênaltis, muita moral. O documentário também mostrou os jogadores uruguaios no momento de folga, conhecendo a cultura local, né? Que eu acho legal os times fazerem. Eu li no livro do Bernardinho, que ele faz muito isso, quando ele era técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, parar em algum lugar e fazer eles se comportarem, entenderem a cultura local, para eles terem o entendimento do que aquilo representa. Ih, ficou preto, ó. Então eu acho muito legal isso. Eu não sei se a seleção brasileira naquela época não fez isso, porque o Dunga trancou todo mundo. Então como é que você está no local, você nem sabe, você não tem aquele entendimento do que aquilo representa. Lá também mostra o torcedor de São Paulo ali, falando, pô, Lugano, volta, não sei o quê. Até no documentário mostrou, eu achei tão engraçado, porque mostra que o Lugano era um grande ídolo de São Paulo já em 2010, né? E depois ele voltou até, fizeram aquela festa. Mas você vê aquela cara de sem graça, mas com poucos momentos do Lugano sorrindo. Parece que ele gosta mesmo desse amor do torcedor São Paulino por ele, né? E basicamente em todo documentário, todo treino, o Lugano tá com aquela cara de bravo. Então não é uma pose só, eu acho que é um estilo mesmo que ele anda, de levar muito a sério as coisas. O documentário também mostrou toda hora os uruguaios falavam Uruguai no mas, Uruguai no mas. Eu até queria perguntar se tem algum uruguaio, o que isso quer dizer. Eu não sei se é o que eu entendo, porque eu sei que tem o cantor uruguaio Jorge Drexler, por sinal muito bom, eu sou fã dele. Ele tem uma música que chama Uruguai no mas, Uruguai no mas. Ó, grande cantoria aí. No documentário, várias vezes os torcedores ou a imprensa fala disso. Eu não sei se é por causa da música ou se ele pegou a música para fazer uma homenagem para esse termo, Uruguai no mas. Então se alguém puder entender aí, e quiser responder. Então, basicamente é isso, eu não vou contar tudo, senão não tem muita graça. Mas o o documentário mostra tudo que eu já falei. Mostra, eu não falei muito também, porque como o próprio documentário falou, é um jogo muito chato, um jogo do terceiro lugar, que não vale nada, que parece mais um amistoso, que o Uruguai perdeu da Alemanha, né? Mas nem os alemães ficaram felizes, nem os uruguaios. Então o terceiro lugar de Copa do Mundo, pra mim, pode ser o último também, porque ninguém liga. E mostra a festa que os torcedores uruguaios fizeram quando a seleção voltou pro seu país, né? Apesar de ficar em quarto lugar, uma coisa que ele nunca tinha conseguido, já tinha sido campeão, mas nunca ficou em quarto, conseguiu um feito que fazia muito tempo que ela não conseguia. E os uruguaios não eram mais o auge do futebol, então eles entenderam que foi um momento histórico, porque eles estão subindo gradativamente de novo a escala do documentário também, para finalizar, que o Diego Forlán é da terceira geração de campeões mundiais, é o único jogador que tem isso, porque o pai dele já foi campeão sul-americano com a seleção uruguaia, o vô dele também já foi treinador e ganhou a Copa América do Uruguai, e o Diego Forlán, que se consagrou campeão não, né? Se consagrou campeão da Copa América de 2011 depois, né? Mas ele se sagrou como o melhor jogador da Copa. Então, essas três gerações, neto, pai e filho, conseguiram feitos com a camisa do Uruguai. Nunca aconteceu isso na história do futebol. Uma terceira geração ser vitoriosa com a seleção nacional. No final do documentário mostra basicamente também que em 2011 essa mesma seleção se sagrou campeão da Copa América, um título muito importante que a Argentina faz muito tempo que está à procura e não consegue. Então é um documentário bem legal para você que quer conhecer um pouco a cultura uruguaia, para você entender um pouco como foi esses Jogos da África e esse sentimento que o uruguaio tem, né? De nunca desistir e que apesar de sempre a maioria estar torcendo contra, ele consegue se superar por ter o foco. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal aí, dá aquela ajuda e qualquer coisa dá um comentário, que às vezes o seu comentário pode virar um vídeo também. Beleza? Valeu, gente. Até a próxima.